Professor Jorge Luiz Souto Maior está aqui, por favor, sentar. Vamos também estar chamando o professor Paulinho da Unicamp, que também está junto com a gente nesse evento. E como professor Jorge Luiz Souto Maior vai ter pouco tempo, assim que as pessoas acabarem de sentar, ele já abrirá sua fala para nos passar tudo sobre esse processo de judicialização, de intervenção da justiça e de perseguição aos trabalhadores, principalmente os sindicalizados. Eu acho que hoje, no momento em que a sociedade mais precisa de lutar por suas reivindicações, no momento que a sociedade, os trabalhadores mais estão perdendo o salário, perdendo o emprego, a justiça só criminaliza o movimento. Acho que é importante acompanharmos bem a fala do professor, que é um dos poucos aí, uma voz destoante da maioria. Professor, pode estar com a palavra. Bom dia a todos. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês nessa manhã para uma conversa sobre direito de greve, né? Eu tenho várias questões que posso abordar sobre isso, mas também seria interessante se vocês puderem se aproximar até mais um pouco, porque eu falo baixo, e para que eu possa ouvi-los também, para a gente possa dialogar, para que vocês possam formular perguntas e eu não ficar aqui o tempo inteiro falando, do ponto de vista teórico, talvez algumas coisas que não lhes interessem, né? De todo modo, numa perspectiva de introdução, ou seja, para introduzir o nosso debate, o nosso diálogo, é importante lembrar o quanto a greve, né, no Brasil tem sido não reconhecida como, de fato, um direito, historicamente falando. É interessante porque muitas vezes eu tenho ido aí em alguns lugares conversar com trabalhadores em greve. Fui recentemente no IBGE, tenho acompanhado lá o pessoal na USP, o pessoal dos metroviários, ou seja, em vários lugares em que há greves, né, eu acabo comparecendo para conversar com os trabalhadores e a impressão que eu tenho, e também, de fato, estou também grevando, né, lá na Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, porque sou professor lá e nós estamos em greve também, os professores, e a impressão, não bem uma impressão, o reconhecimento que se tem quando vou nesses lugares e também sentindo na própria pele, é que a greve causa um sofrimento, né, aos trabalhadores. Os trabalhadores em greve, a gente percebe, né, na fisionomia a questão de quanto sofrem por fazer greve. Sofrem pelo fato de terem que paralisar as suas atividades, quebrar o seu cotidiano, de se inserirem em atividades, né, o tempo inteiro, de estarem em atividade muitas vezes mais em atividade maior do que, às vezes, quando se refere ao próprio trabalho, né, por causa dos horários, da falta de horário, de mobilização, de ficar o tempo inteiro dialogando, mas também sofrem pressão das instituições, pressão do empregador, pressão da mídia, pressão de todos os lados, né? Então, a greve acaba sendo, para o trabalhador, um momento de sofrimento, né? Uma coisa interessante perceber isso. Mas, por outro lado, e essa talvez seja uma reflexão relevante, que é a partir desse sofrimento que a gente cresce um pouco, né? Nesses momentos de greve, a gente tem a oportunidade de sair do ambiente de trabalho, daquele ambiente de trabalho mecanizado, daquela lógica um tanto quanto individual, né, da preocupação específica com a realização do trabalho, e fazendo greve, nós temos a oportunidade de visualizar o coletivo, de visualizar os trabalhadores numa lógica, em um outro contexto, de perceber a importância da solidariedade, de perceber, inclusive, o contexto em que, saindo do contexto do trabalho, nos percebemos, olharmos para nós lá trabalhando, ou seja, verificarmos o quanto aquele trabalho, por si,
pode ser opressor, o quanto aquele trabalho pode nos tirar, do convívio, né, do convívio humano. Além do que, nos permite compreender exatamente o contexto que estamos inseridos, permite compreender, por exemplo, no caso de vocês, no caso nosso, né, da universidade pública, nos permite perceber o quanto, como a universidade está sendo administrada, de que forma o que está havendo com a universidade e como nós, enquanto trabalhadores, estamos sendo tratados desse contexto. Então, a greve, apesar desse sofrimento todo que traz, e eu mesmo fiquei 2 semanas aí doente por causa de atividade de greve, e acredito que muitos de vocês devem ter passado por isso, né? Meus companheiros lá, né, estão muitos, né, baqueados por causa dessa atividade intensa, mas, ao mesmo tempo, apesar desse sofrimento, né, que eu já mencionei, há um contraponto importante, relevante, de que esse sofrimento e essa atividade que nós nos dedicamos nos faz crescer enquanto cidadãos, enquanto nos compreendendo enquanto trabalhadores. Eu acho que isso é de extrema importância, né? No fundo, acaba mesmo dando mais, digamos assim, mais pena de quem não faz greve, né? De quem continua preocupado com o tal direito de ir e vir, de continuar trabalhando sem se preocupar, sem perceber, né, sem ter a percepção do coletivo. Dá muito mais pena dessas pessoas do que de nós mesmos que acabamos inserindo nessa atividade de greve. Agora, mas falando um pouco mais da questão do sofrimento, né, nós temos que entender que essa situação não é localizada, né, o tratamento da greve no Brasil como um não direito, digamos assim, é um dado histórico, né? Para se ter uma noção, e isso é muito recente na nossa realidade, do ponto de vista, digamos, da tentativa de mudar isso, né? A legislação trabalhista no Brasil, ela se forma de uma forma mais ampla a partir de 1930, é muito próximo da nossa realidade. Antes disso, até 1930, havia, claro, por certo, direitos trabalhistas, mas muito localizados do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual, e qualquer mobilização de trabalhadores que havia, né, sindicatos até muito atuantes, antes da década de 30, as mobilizações dos trabalhadores eram tratadas como caso de polícia, até a expressão é bastante conhecida, sobretudo na década de 20. Depois de 1930, a legislação trabalhista veio, mas não há uma mudança nessa perspectiva de tratamento da mobilização coletiva dos trabalhadores como caso de polícia. Para se ter uma noção, a legislação trabalhista criada a partir de 1930 é atrelada, destinada a um tipo de trabalhador específico, ao trabalhador que se vincula a um sindicato, o sindicato oficial do Estado, e não ao sindicato já existente, pré-existente, de inspiração anarquista, socialista, né, atuantes, né, na defesa efetiva dos trabalhadores. Então, a legislação trabalhista que se cria é vinculada, destinada a um trabalhador que se filia a esse sindicato oficial, o sindicato que está atrelado ao Estado, e um sindicato com relação ao qual o que se espera é uma lógica de conciliação, uma lógica de cooptação e não de conflito entre capital e trabalho. Tanto que, desde então, nesta época, que se estabelece que o conflito capital e trabalho deve ser suprimido, não deve existir, muito menos direito de greve, né? Então, quando há conflito, o que se precisa fazer é abafar o conflito, é a tentativa de conciliação, a criação da justiça do trabalho, a criação dos mecanismos de conciliação para evitar conflitos trabalhistas, e conflitos que devem ser, portanto, devem não existir, mas ao mesmo tempo não significa que não haja uma exploração do trabalho, simplesmente superar o conflito, abafar o conflito, mas não permitir que a exploração seja apresentada enquanto tal. E desde então o que se verifica é o tratamento da greve, o tratamento da sindicalização numa perspectiva de criminalização, efetivamente, né? Pessoas para se vincularem aos sindicatos, para se vincularem às diretorias do sindicato em determinada época da nossa realidade, precisam ter autorização da polícia, um atestado ideológico para se vincularem
para serem diretores de um sindicato, para vocês verem como que as coisas foram no decorrer da nossa história. Então, a atividade de greve, a atividade sindical, foi sempre considerada como atividade, ou se não criminosa, pelo menos socialmente recriminada, entre aspas, na perspectiva de ser a atuação de pessoas desajustadas, de vândalos, de baderneiros, né, de agitadores, e não propriamente de cidadãos procurando os seus direitos, exercendo o direito de melhoria da sua condição social, o direito da melhoria da sua condição de trabalho, da sua condição de vida. Né? Simplesmente isso. E as atividades de greve, mesmo assim, ocorrem no Brasil, sempre ocorreram, né? Não deixaram nunca de ocorrer, mas foram sempre reprimidas, muito fortemente, seja pelas instituições, seja pela mídia, seja pelo próprio empregador. Isso atinge o Brasil todo, e esse movimento dos trabalhadores a partir da greve desemboca no movimento das diretas já, e o Brasil sai da ditadura nessa perspectiva um tanto conciliada, bem da verdade, e nós chegamos à Constituição de 88, que vem declarar expressamente a greve como um direito, aí sim, finalmente, a declaração da greve como um direito fundamental aos trabalhadores, previsto na Constituição. Não sei se não é uma questão jurídica, né, mas é extremamente relevante, porque ainda que as demais constituições fizessem menção ao direito de greve, o direito de greve e também todos os direitos trabalhistas estavam vinculados, estavam situados, digamos assim, formalmente, num espaço da Constituição que dizia respeito aos direitos econômicos. E com a Constituição de 88, em razão da mobilização dos trabalhadores como fator político relevante para a retirada do país da ditadura militar, a Constituição de 88 eleva os direitos dos trabalhadores no sentido formal, ou seja, traz os direitos dos trabalhadores e o direito de greve da posição em que se encontrava lá no direito, na parte econômica, e coloca na parte dos direitos fundamentais, junto ali com os direitos liberais clássicos, o tal direito de ir e vir, o direito de propriedade, né? Todos esses direitos liberais clássicos passam a coabitar no mesmo espaço com os direitos sociais, dentre os quais os direitos trabalhistas. E é uma mudança relevante, é uma mudança de posição na Constituição, mas é também uma mudança importante do ponto de vista jurídico, porque ambos passam a ter o mesmo peso argumentativo. Ou seja, por exemplo, quando nós vemos aí algumas decisões judiciais que falam que o direito de ir e vir não pode ser impedido pelo direito de greve, há um erro técnico ao falar isso, né? Porque o direito de ir e vir é tão importante quanto o direito de greve, do ponto de vista constitucional. Né? E se um direito de ir e vir está sendo posto na perspectiva individual, sem nenhum sentido, sem nenhum valor acoplado, ou seja, eu tenho meu direito de vir para defender o meu direito à vida, por exemplo, eu estou sendo impedido, ao exercer esse direito de ter acesso, por exemplo, à alimentação, alguma coisa que diz respeito a um valor maior, isso pode ser questionado. Mas se eu quero simplesmente defender o direito de vir para ficar indo e voltando de algum lugar para lugar nenhum, sem nenhum conteúdo valorativo, isso não interfere, não tem mais valor, jamais, do que um direito de greve exercido a partir de um fundamento de luta para a melhoria das condições sociais e econômicas. Então, há erro técnico, mas nós estamos ainda com a mentalidade de um período anterior à Constituição de 88, que é isso que eu ia dizer. Apesar da Constituição de 88 ter feito isso, elevado o direito de greve a direito fundamental, os direitos dos trabalhadores a direito fundamental, a mentalidade que se tem, do ponto de vista cultural, ainda é aquela da greve como ato, né, de baderneiros, de criminosos, de agitadores, de socialistas, anarquistas, ou seja, essas questões todas que vêm sempre à mente quando se fala em grevista, quando se fala em sindicalista, né? Essas figuras que surgem na cabeça das pessoas. Então, esse elemento cultural antigreve, né, não foi afastado. E como esse elemento cultural não foi afastado, o que se verifica, em concreto, é a má aplicação do direito de greve, a não compreensão da greve como efetivo direito conforme previsto na Constituição Federal. É importante dizer que se expresse claramente o que diz a Constituição Federal. Diz que o direito de greve é um direito fundamental dos trabalhadores, competindo aos trabalhadores exercerem esse direito de greve
quando acharem oportuno e defendendo os interesses que considerem ser relevantes, que sejam defendidos. Ou seja, é isso que está dito. Então não compete ao judiciário, não compete a ninguém dizer aos trabalhadores como farão greve, não compete a ninguém dizer aos trabalhadores quais interesses defenderão pela greve e quando deverão fazer a greve, né? E de que forma exercerão esse direito. Então compete aos trabalhadores decidir isso conforme previsto na Constituição. Bom, o problema é que nós chegamos de 88, digamos assim, com esse pileque democrático, nessa energia democrática, há um avanço formal com relação ao direito de greve, como eu disse, mas logo na sequência, em 1989, né, há um refluxo. A Constituição já foi instaurada, ou seja, já se imagina que a democracia esteja instaurada pura e simplesmente pelo fato do advento de uma nova Constituição. E no que se refere ao direito de greve, vem uma inflexão. Em 1989, a Lei 7.783, ou seja, um ano depois, vem numa perspectiva de praticamente desdizer o que disse a Constituição. A Lei 7.783 estabelece, então, requisitos para a greve. Estabelece a necessidade, quando a greve deve ser exercida, ou seja, faz tudo aquilo que a Constituição não disse que seria ser dito, ou seja, ela limita o direito de greve, estabelece requisitos, estabelece controle, estabelece formas, ou seja, ela vem para desdizer o que disse a Constituição. E, de fato, quando se fala em direito de greve, quando vai se aplicar o direito de greve, visualiza-se muito mais o que está previsto na Lei 7.783, de 89, do que propriamente do que está previsto na Constituição de 88. E o pior é que se faz isso de uma forma ainda mais, ou seja, a cultura antigreve é tão forte que sequer se consegue enxergar o que diz a Lei 7.783, de 89, no que se refere, por exemplo, a algumas coisas que sejam de interesse dos trabalhadores. Né? Vejam a questão do piquete, por exemplo. Né? A Lei 7.783 diz claramente que os trabalhadores têm direito de persuadir e aliciar os outros trabalhadores para aderirem à greve. O piquete, embora a palavra não seja utilizada na lei, está ali previsto claramente como direito dos trabalhadores. Agora, recentemente, essa semana passada, não sei se viram, um interdito proibitório, né, no que se refere à greve lá da Universidade de São Paulo, uma decisão judicial disse que em outras palavras, ficam proibidos os piquetes. Não pode se realizar piquete. Em outras palavras, disse isso. Então, mas a lei não diz isso, né? A lei, por exemplo, não permite que haja essa figura que muitas vezes, que às vezes a gente denomina a figura do fura-greve, né? A lei não permite. O fura-greve, que se diz, é uma pessoa que está exercendo o direito de ir e vir, né? Que ela tem o direito de trabalhar, do ponto de vista da Lei 7.783, de 89, que já é restrita ao direito de greve, como eu disse, do ponto de vista desta lei, não existe esse direito de ir e vir, de continuar trabalhando no momento de greve. O que diz a lei? O que diz a lei aqui, instaurada a greve por uma deliberação coletiva dos trabalhadores, a continuidade dos serviços que sejam inadiáveis e a continuidade dos serviços que sejam de atividade essencial, a continuidade desses serviços deve ser definida em comum acordo entre os trabalhadores em greve e o empregador. Ou seja, o empregador não pode furar a greve. O empregador não pode dizer, bom, os trabalhadores lá estão em greve, eu vou chamar aqui o pessoal, prometer aumento, eu vou chamar outras pessoas, os trabalhadores, aliciar trabalhadores para continuar trabalhando, dizendo para eles que eles podem ter algum tipo de recompensa depois, ou mesmo não dizendo, só sugerindo, né? Há uma ilegalidade nisso. Porque o empregador que faz isso está inviabilizando o direito fundamental à greve. E a Lei 7.783 não permite isso, diz expressamente que a continuidade da atividade que seja essencial e a atividade que seja inadiável, mesmo essas, imaginem outras, a continuidade dessas atividades deve ser feita em comum acordo com os trabalhadores. E deve ser assim mesmo, porque percebam, se qualquer atividade produtiva, que não seja nesse sentido produtivo, né, econômico, uma atividade trabalhar
trabalhista, um trabalho, né? O trabalho é feito de uma lógica coletiva, numa repartição, num hospital, em qualquer lugar, né? Na justiça, há uma lógica coletiva do trabalho. É alguém que faz uma parte, que passa a outra parte para outra pessoa, e assim sucessivamente. É uma lógica coletiva da realização do trabalho. Essa lógica coletiva, quando há a greve, há a paralisação do trabalho. Agora, se é necessário continuar, em alguma medida, alguma atividade para não gerar prejuízos irremediáveis, para não eles sejam atividades essenciais, a continuidade desse serviço deve ainda preservar a lógica coletiva. Não pode se fazer isso por uma perspectiva individual, porque senão uma pessoa sozinha numa repartição, querendo fazer o serviço de todo mundo, o que ela faz? Ela estraga o serviço de todo mundo. Se tudo que estava feito, ela começa a fazer de forma errada. Imagine um hospital, né? O hospital em greve, e tem lá um setor X que precisa continuar em atividade por causa da questão de ser essencial. Aí o empregador decide sozinho como ele vai continuar aquela atividade, desprezando os trabalhadores que atuam lá, que sabem o contexto da atividade, ou seja, que trabalham numa lógica coletiva. Ele vai e pega uma pessoa de um outro setor, pega uma pessoa do setor administrativo, e põe lá trabalhando num setor de UTI. Não há possibilidade disso. Então, os trabalhadores que estão da UTI é que podem definir entre eles como vão dar a continuidade. Só eles poderão fazer isso, dentro de uma lógica de responsabilidade, de uma lógica coletiva. Se considerarem essencial, né, essa questão, propriamente. Porque esse é o contexto. E é isso que está dito na lei. Mas sequer as pessoas conseguem ver isso. Conseguem considerar que a greve dos trabalhadores está alheia à instituição, né? As pessoas ficam, então, jogadas para um canto, os trabalhadores em greve ficam jogados num canto, né? E a atividade empresarial ou a atividade administrativa continua funcionando normalmente. Não pode, né? Isso constitui uma afronta ao direito fundamental, ao direito à greve. Mas não se consegue. Isso está previsto na própria Lei 7.783, entende? O que eu quero dizer, como a cultura antigreve é tão forte entre nós, que mesmo uma lei já restritiva ao direito de greve, conforme previsto na Constituição, não é aplicada na forma em que ela se põe. São coisas gravíssimas, né? Gravíssimas. Ainda mais quando as decisões judiciais que preconizam, que vêm interferir no direito de greve, colocando percentual para que a atividade seja exercida, sem estabelecer de que forma isso se faça, e autorizando, inclusive, força policial para lidar com trabalhadores, que aconteceu nessa decisão agora recente, lá na Universidade de São Paulo, com o entendido proibitório. O juiz diz claramente que se utilize força policial para impedir piquete. Quer dizer, tratar os trabalhadores como criminosos mesmo, né? A polícia para impedir um direito fundamental e para visualizar os trabalhadores como criminosos. Então, essa perspectiva nossa, brasileira, que é muito típica brasileira, da interferência externa à questão da greve, é algo que nós precisamos superar, né? Esse julgamento de greve que se verifica por aí, declarando greve ilegal, declarando greve abusiva, estabelecendo limites para a continuidade da atividade, é uma experiência exclusiva brasileira, né? Não existem decisões judiciais em outros países nesse sentido, a não ser em casos muito extremos, de um prejuízo enorme da questão que se possa gerar do interesse público, mas em situações muito extremas, uma intervenção, né, judicial pode ocorrer, mas não assim, emergencialmente, ou seja, começa a greve, já tem uma decisão, já há imposição, né, de limites para a continuidade do trabalho, como se deu na greve dos metroviários, vocês bem viram. Então, percebam, há um contexto muito grave de ilegalidades cometidas contra o direito de greve. E nesta greve específica da Universidade de São Paulo, ainda há a situação, pelo menos, não é o caso seus aqui específico, da Unicamp, mas na Universidade de São Paulo sim, há uma insistência reiterada, uma renitência do reitor em negociar com os trabalhadores, de negociar com os professores, de sentar à mesa, de estabelecer um diálogo. E
é preceito fundamental do exercício do direito de greve que, havendo greve, o diálogo se estabeleça, a negociação se estabeleça de forma clara a partir de princípio de boa-fé, né? Então, há um contexto enorme de ilegalidades, né, do qual os trabalhadores em greve na Unicamp, na Unesp e na USP estão sendo vítimas, mas isso não aparece enquanto tal, né? O que aparece simplesmente é que as coisas estão acontecendo normalmente, a atividade continua, né, funcionando, e os trabalhadores em greve vão ser conduzidos a um sofrimento extremo até eles ou morrerem, né, ou simplesmente desistirem, né, de lutar pelos seus direitos, porque eles estão na ilegalidade, né, estão cometendo um ato, digamos assim, socialmente recriminável. E portanto, é só uma questão de tempo, né, para que a coisa se restabeleça. Mas o que vai se restabelecer? Se vai se restabelecer e permanecer, ou seja, um atentado, mais um, né? Não é o primeiro, não é localizado, não é específico, mais um atentado na história do Brasil ao direito de greve, né? E, consequentemente, à lógica democrática e, consequentemente, ao Estado de Direito. É isso que está em questão, né? Então, não sei se eu atendi a perspectiva de vocês quanto a este tema, mas era neste momento que me ocorria a dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Souto Maior. Isso foi muito esclarecedor, principalmente sobre essa lei 7783, que além de ela ser ruim, eles não aplicam de forma errada ainda. Olha, professor, sabemos do seu tempo, que é meio curto aqui, mas nós vamos abrir para as pessoas fazerem, 5 pessoas falarem, o senhor pode também falar após, e depois aí nós medimos o tempo, você vai dar para dar continuidade. Tudo bem, pessoal? Quem for falar, por favor, nesse canto aqui, nesse lado, e diga o nome, por favor, porque está sendo gravado, esse documento nós vamos guardar por muito tempo. Só me ocorreu antes da pergunta, quebrando o protocolo, é que eu esqueci de falar uma coisa importante. Eu falei do ponto de vista geral dos trabalhadores, e do ponto de vista dos servidores públicos, né? Ainda há um gravame, né, que o direito de greve previsto na Constituição, enquanto tal, até hoje não foi regulamentado. Há uma inconstitucionalidade, por omissão grave, né, do Estado brasileiro. E só que, suprindo esta omissão, foi dito, o Supremo Tribunal Federal disse que se aplica a Lei 7.783 aos servidores em greve, né? Mas há um problema, né, que os servidores em greve enfrentam, que é a questão de dizer que o empregador não pode estar limitado às concessões de reajustes salariais a partir das leis orçamentárias, né? Só não se lembra, né, não se quer lembrar, que a própria Constituição Federal assegurou aos servidores públicos pelo menos, o direito à recomposição anual da remuneração para assegurar o poder aquisitivo, para assegurar o poder de compra. Então, isso está previsto na Constituição, que os servidores não podem negociar melhores condições de trabalho, essas dificuldades todas jurídicas que existem, mas o reajuste, ou pelo menos a recomposição anual, é uma garantia constitucional. Então, não podem recusar a isto. E não podem recusar a isso, sobretudo, sob argumentos que são falaciosos, né? Que são utilizados, não no caso da Unicamp, que a gente sabe que não é a mesma coisa, não no caso da USP, quando o reitor vem e diz, eu não posso dar a recomposição salarial, eu não posso cumprir a Constituição, porque os outros reitores gastaram dinheiro. Bom, mas daí que os outros reitores gastaram dinheiro? Gastaram comprando navio, gastaram comprando prédios, gastaram comprando tapetes, quadros, fazendo tudo aquilo que os trabalhadores estavam denunciando que estavam fazendo. Os trabalhadores estão gastando dinheiro indevido da universidade, estão tratando de forma indevida a administração da universidade.
E aí, mesmo com as denúncias, o Conselho Universitário não fez nada, ninguém fez nada, e agora o membro, o reitor, que era membro do Conselho Universitário, dizem que não sabia de nada, ninguém sabia de nada, e que o reitor estava gastando tudo aquilo sozinho, sem ninguém saber, e agora é o problema dos trabalhadores com o reitor. Então vai lá na casa do ex-reitor para reivindicar o aumento de salário. O que é isso? Não tem o menor sentido o que está acontecendo, né? E essa irresponsabilidade da USP está prejudicando em cadeia, né, a Unicamp e também a Unesp, uma coisa ilógica que tem acontecido, que não é só ilógica, é ilegal, né? Não é só imoral, é ilegal alguém dizer eu não cumpro a Constituição, porque a instituição é a mesma, né? Mudou o reitor, mas a instituição é a mesma. Essa instituição dizer, eu não cumpro a Constituição porque eu cometi diversas ilegalidades, então eu estou desobrigado a cumprir a Constituição. Em outras palavras, é isso que está acontecendo, né? É um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. E é como se não estivesse acontecendo esse problema grave, né? Esse é que é o pior de tudo. As pessoas estão acomodadas, indo por aí, as pessoas, não vocês, né? Não estão, de fato, não estão incomodados, mas uma boa parte está, né? Uma boa parte está simplesmente fingindo que não está acontecendo nada e que tudo bem, né? Mas é que se perceber o seguinte, para essas pessoas, que há um projeto que não vem de hoje, né? Que é um projeto de sucateamento do ensino público, né? Em nível superior, porque em nível fundamental e médio já aconteceu, né? Em nível superior, na perspectiva de privatização mesmo das universidades públicas. Isto há um projeto intenso nisso, aliás, há um projeto até maior, que é um projeto de destruição do Estado brasileiro como um todo, né? Dos serviços públicos como um todo, para possibilidades de privatizações, e a gente sabe como tem avançado isso sobre o serviço público, haja vista a prática da terceirização que não para de crescer, né? Então, há um contexto muito maior nisso que precisa ser percebido, e esses momentos de greve, pelo menos são importantes para este aprendizado, digamos assim, né? É isso que me faltou falar, desculpa, tomar aí a palavra. Obrigado novamente, professor. Bom, tem 3 pessoas inscritas. O primeiro é o cidadão ali, por favor. 4. O Zago, bom, tá o Ricardo, Marcelo, o Zago. Não, mas não é o Zago. Esse é o original. Esse é o nosso Zago. O outro é o Bom, o Zago e a Cristiane. E aí, pessoal, dando, a gente abre outro. Então é o cidadão lá que vai dizer se eu... Tem 5 já. No vídeo. Por favor, fala o nome, olhando para a câmera lá, que vai ser gravado. Meu nome é Edson, bom dia para todos aí. Bom dia, professor Sotomayor, prazer tê-lo aqui. Bom, é o seguinte, com relação à nossa greve, a gente percebe que o judiciário ele está jogando no mesmo time dos patrões, né? Estão usando a mesma camisa nesse time aí, e a gente é o adversário. A gente percebe também que o judiciário ele eu não sei se a lei ela está acima da Constituição ou a Constituição tem que ficar acima da lei, né? Muitas vezes a gente percebe que o judiciário ele tá extrapolando isso daí, e o que eu considero ele está acima da lei, né? Eu gostaria de saber como que a gente fica nesse caso aí, né? Porque já que o judiciário joga só de um lado dos patrões e a gente está do outro lado, como a gente fica nessa greve aí, e esses desmandos do próprio judiciário com relação à Constituição, quem teria que estar vendo isso daí? Porque a gente é a parte mais fraca, né? Se o OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, está muito parado nessa questão, ou se eles não teriam nada a ver com isso daí. Obrigado. O próximo é o Ricardo. Depois é o Marcelo. Vamos falar em 3 minutos, vamos fazer esse bloco. Opa.
Boa tarde, professor. Boa tarde, audiência. A minha questão é a seguinte: já que a gente detectou ilegalidades relacionadas com o comportamento do diretor da USP, particularmente porque, como ele pertencia à reitoria anterior, em princípio ele deveria ter uma responsabilidade solidária com os atos da reitoria anterior. Existiria a possibilidade da gente entrar com uma ação por danos morais coletivos à Unicamp e à Unesp contra esse reitor, visto que ele está nos prejudicando de forma indireta? Basicamente é isso. Próximo, Marcelo. Bom dia a todos. Assim, já foi contemplado pelos companheiros aqui. Só ia complementar com a questão dos probatórios aqui na Unicamp, né, que tem os 3 anos, né, e a gente tem essa dificuldade de conversar com eles e pedir para eles entrarem em greve, que eles têm esse medo de entrar e serem prejudicados, né. E uma outra questão também, que em 2011 a gente teve desconto de ponto, mesmo a greve não sendo julgada. E eu queria saber assim, qual que é o poder, se isso chega a ser uma autocracia, para poder aplicar esse tipo de punição. A gente sabe até que na USP tem essa ameaça, né? E agora com a questão aqui da Unicamp das notas, parece que os professores também estão sendo ameaçados, se não passar nota, acontecer alguma coisa. A gente não sabe ainda o resultado da reunião de sexta-feira. Então eu queria saber assim, que poder que tem as reitorias de passar por cima dessa lei ou da greve não ter sido julgada e aplicar esse tipo de punição. Obrigado. Próximo, Zago da Unicamp. José Vitório Zago, professor aposentado da Unicamp. Não tenho nenhum parentesco com o Marco Antônio Zago, a não ser as origens itálicas, né? Mas eu queria só fazer antes uma colocação sobre o problema do corte do ponto, né? Que eu li um texto que você escreveu já sobre isso, né? Inclusive no contexto da lei lá que você colocou de 1989. Mas a outra coisa é a questão que você colocou, que evidentemente numa greve é coletivo, e a questão do trabalho, a questão do poder ou do micropoder aparece, né? Porque aí é essa luta que você tem para, na verdade, entender o seu trabalho e interferir nele, principalmente no serviço público, mas também numa fábrica a questão do poder se coloca. Em segundo lugar, que é esse conceito, né, de que a coisa é muito maior. Na questão da universidade é a posição do Banco Mundial, né, em relação a esse projeto de privatização das universidades, que é o chamado Acordo de Bolonha. É um projeto de imperialismo, inclusive, né? E a questão do Estado e de sucateamento do serviço público. Não é da questão de destruição do Estado. Porque o nosso Estado é um Estado de classe, né? E o Estado defende, na realidade, os interesses de uma classe particular. E isso aparece independente dos governos. Porque nós temos um governo chamado do Partido dos Trabalhadores, que, na verdade, está agindo supostamente defendendo a Constituição, mas não é verdade, né, contra os interesses dos trabalhadores, né? E o principal instrumento disso é a própria propriedade dos meios de produção privada, dos meios de produção garantida na Constituição. Esse é o direito fundamentalíssimo para a burguesia, né? Os outros direitos são todos subordinados. E o exemplo que você deu, inclusive, também do direito de vir, que tá subordinado ao direito os juízes dando coisas contrárias à Constituição e às vezes contrárias à lei, isso no dia a dia da população da periferia, isso acontece. São os mandatos de busca e apreensão coletivos e entregue aos policiais em branco. Isso não é feito aqui em Campinas, por exemplo, não é feito no Alphaville, não é feito na Nova Campinas, mas nos bairros periféricos de Campinas é desse jeito. A polícia tem mandatos dados por juiz. A própria decisão do juiz aqui é um juiz da Fazenda Pública, que proibiu, na verdade, e aqui no Unicamp, apesar do reitor posado e bonzinho, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na USP. O juiz aqui também autorizou o uso de força policial, e além de R$500 mil de ameaça de multa, porque
no centro cirúrgico a gente estava implantando a greve lá do jeito que você colocou, os trabalhadores se organizando e vendo que podia parar. E não teve nenhuma tentativa de negociação por parte da reitoria, teve por parte do chefe imediato, mas que ele foi superado pelo superintendente e pelo reitor, que disse que não sabia de nada. Mais um que não sabia de nada. Ele também não sabia. O procurador dessa universidade entrou na justiça, deve ser dado um telefonema, porque é classe dominante, juízes, reitores, assim, vivem nos mesmos clubes, nas mesmas escolas, né? Eles se comunicam por telefone, né? Diz que não sabia. De que o procurador da universidade tinha entrado na justiça para fazer essa barbaridade. Obrigado, Zago. Pessoal, como só tinha mais duas falas, eu falei com o professor, nós vamos fazer todas agora. A Cristiane, depois a Belinha e depois o Toninho. Tudo bem? Então, fica só o Toninho. Cristiane. Bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou enfermeira do Hospital das Clínicas. Boa parte das coisas que eu ia relatar, o Zago relatou em relação a como se procedeu essa acordo entre a classe patronal e os funcionários no centro cirúrgico, em função patronal, não digo o chefe imediato que estava conversando com a gente sobre como conduzir o serviço dito essencial, que era o centro cirúrgico. Então, vou abordar uma outra questão que ficou muito importante aqui para mim hoje, que foi assim, eu me reconheci nesse relato que o professor fez sobre o servidor sofrer o fato de fazer a greve. Foi me dito que eu tenho o direito legal de exercer a greve, mas não o direito moral. E foi me dito da seguinte forma: olha, a gente entende que vocês querem lutar pelo reajuste, mas vocês não têm o direito de não atender o paciente. Então, assim, é um jogo emocional que nos foi feito, e isso foi uma coisa difícil de lidar, mas a gente optou por entender que é um direito de greve e nós estávamos exercendo esse direito de maneira bastante responsável quando a gente tentou negociar. Tá? E a outra questão que eu queria falar é sobre... eu vou fazer uma pergunta bastante leiga, baseada num fato que meu marido me diz o tempo todo. Nenhuma lei estadual, municipal, se sobrepõe a uma lei federal em relação à reposição, à obrigatoriedade da reposição. Se existe essa obrigatoriedade, como que fica os serviços de Estado e de município, ou como que a gente conduz essa situação? Se existe na Constituição esse falar, né, da obrigatoriedade de reposição, o que nós podemos fazer para que isso aconteça de fato? É isso. Obrigado, Cristiane. O próximo é o Toninho. E por último o Daniel, que é do Centro Acadêmico. Bom dia, professor Sotomayor. Bom dia aos companheiros e companheiras. Dois comentários bem rápidos. Nós fizemos uma reunião um dia com o chefe de gabinete, uma conversa com um dos chefes de gabinetes aqui da Unicamp, e a argumentação que ele usou para não pagar o reajuste dos trabalhadores era que a USP já estava na reserva e que, segundo o que ele disse numa pergunta feita por um dos companheiros, é que se a USP usasse a reserva para pagar o salário, o reajuste dos trabalhadores, corria o risco do Ministério Público entrar com uma ação contra o reitor da USP e mandar prendê-lo, porque ele não pode usar reserva para pagar reajuste salarial. Então, você faça um comentário sobre isso. E outra, como é que os trabalhadores podem reagir diante dos assédios morais que são bastante comuns durante o período de greve. Um exemplo que foi dado pela companheira aqui anteriormente, mas a gente sofre, diversos companheiros em estágio probatório ou não sofrem cotidianamente assédio moral, mas durante a greve a pressão ainda é maior, de chefia imediata ou diretor de unidade assediar o trabalhador no sentido de não deixá-lo exercer o seu direito de greve. Obrigado. Obrigado, Toninho. Daniel.
dia, eu sou Daniel, sou do CAIX. Eu queria saber, queria que o professor desenvolvesse um pouco mais dessas formas que hoje o governo ele tem tentado jogar um balde de água fria, né, sobre essas mobilizações que têm acontecido por todo o país e principalmente nessas do estado de São Paulo. Tem procurado vias de criminalizar os movimentos essas iniciativas de greve por parte dos trabalhadores, tanto no metrô, com a demissão dos 42, como também com a prisão do Fábio Hideki. Agora, tipo, uma campanha que a gente tem levado desde o setor acadêmico e também uma pauta da greve estadual pela liberdade imediata dele, em defesa dos outros presos políticos por todo o país, como aconteceu também no Rio de Janeiro e tudo mais. Aí eu queria saber, queria que o professor, inclusive, desenvolvesse um pouco mais sobre isso, para que, como que a gente pode também usar a nossa greve como instrumento e uma resposta, né, a essa ofensiva do governo em tentar criminalizar e jogar esse balde de água fria sobre as mobilizações que vem acontecendo. Obrigado, Daniel. Professor Soutomaior. Bom, são muitas questões e muitas questões bastante relevantes e que exigiriam, do ponto de vista de uma resposta satisfatória, muito tempo, né? Exigiria que nós ficássemos aqui aprofundando alguns aspectos para explicar melhor, né, algumas dessas questões. E não temos todo esse tempo, né? Então eu vou, digamos assim, responder resumidamente. Significa dizer que muita coisa não será completamente explicada. Vou seguindo a ordem. Ou não? A primeira pergunta, engraçado que a primeira me colocou diante da quarta na seguinte situação. A primeira diz, bom, o judiciário está sempre contra a greve, o que nós devemos fazer aqui no caso específico da Unicamp, e eu já tinha programado uma resposta que seria, sobre o caso específico, eu falei do ponto de vista genérico, né, de greve do ponto de vista genérico, e tratei muito mais do problema da USP do que propriamente da Unicamp, por uma razão profissional, né? Eu sou juiz em Jundiaí e estou vinculado ao Tribunal de Campinas, né, o Judiciário de Campinas. E eventualmente atuo aqui em Campinas, então eu tenho jurisdição, né, que pode atingir casos específicos da Unicamp. Então não devo me pronunciar do ponto de vista de casos específicos, né, da Unicamp. Mas aí a quarta, e a crítica, digamos assim, ao judiciário, né, feita de um ponto de vista geral, sequer eu colocaria na perspectiva do Tribunal Regional da 15ª Região, que do ponto de vista do direito de greve tem dado decisões muito relevantes para os trabalhadores. Mas não vamos tratar de casos específicos, senão vamos ficar aqui, né, num debate que não tem muito sentido. Mas aí a quarta pergunta, né, do Zago, da Unicamp, né, que demonstra o que a gente já sabia, né, que a Unicamp é muito melhor que a USP, em todos os aspectos, que há uma decisão, né, da Fazenda Pública, do juiz da Fazenda Pública estadual, sobre um aspecto da greve de vocês aqui. E aí sobre isso eu posso falar especificamente, né, até devo falar, porque os juízes estaduais, então, a Justiça Comum, no que se refere à greve, digamos assim, a predisposição da Justiça Comum com relação à greve é algo, né, notório e conhecido, mas há um problema maior, né, nesse caso, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, tem decisão do Supremo Tribunal Federal com súmula vinculante, todos os juízes estão obrigados a respeitar isso, que a Justiça Comum não é competente para julgar greve de trabalhadores submetidos a regime da CLT, né? Greves trabalhistas, e muito menos julgar os corolários da greve, os corolários da greve, nos quais estão inseridos o
piquete, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão da Fazenda Pública sobre essa questão, ela fere, ela é inconstitucional e fere preceito básico, né, da organização judiciária brasileira, de decisão do Supremo Tribunal Federal, né. E a mesma estratégia, inclusive, foi utilizada lá pela Universidade de São Paulo, que entrou com uma reintegração de posse, né, entrou com interdito proibitório, para mascarar isso, né, que estava interferindo na questão da competência, perante a Fazenda Pública, e conseguiu eliminar nesses mesmos termos. Então, há um problema adicional, né? Um problema adicional de que a ação foi movida propositalmente perante um órgão judiciário que já se conhece como maior refratário ao direito de greve, mesmo sabendo que esse órgão judiciário seria o incompetente para julgar a questão, e o judiciário não se deu por incompetente e julgou a questão, e como no caso seus aqui, também lá em São Paulo, interferiu no direito de greve, proibindo, né, o piquete. Aí a segunda pergunta é mais complicada, porque o que a gente pode fazer, a gente pode entrar com uma ação, quer dizer, eu, sinceramente, quando vou em lugares como esse, conversar com os trabalhadores, né, eu vou numa perspectiva acadêmica, né, e jamais como consultor jurídico, né. Eu não posso, e sobretudo atuando como magistrado, eu não posso aconselhar o que as pessoas devem fazer, né, como os trabalhadores devem implementar a sua luta, se politicamente ou se juridicamente, judicialmente, quais as medidas melhores que devam intentar. Até porque se depois dá errado, né, aí depois vão lá me cobrar. Escuta, você falou pra gente fazer isso e aí aconteceu que todo mundo foi dispensado, justa causa, ou aconteceu isso, ou a gente perdeu, o sindicato foi multado, e agora, né? O senhor é devedor solidário dessa... Então, sinceramente, eu não incorro neste risco de dizer o que se deve fazer. O que é frustrante, de certo modo, porque eu ponho o problema, né, mas não dou a solução. Mas, por outro lado, a solução compete, bem se sabe, aos trabalhadores, né, e os trabalhadores é que são os protagonistas da história, não sou eu. Do ponto de vista do que fazer com as pessoas que estão no estágio probatório, elas têm uma dificuldade efetiva de exercer o direito de greve, né? Juridicamente, não há diferença entre o servidor estar em estágio probatório ou não no que se refere ao direito de greve. Qualquer trabalhador deve e pode exercer o seu direito de greve independente da sua condição de precário, né, por estar em estágio probatório, sendo que juridicamente, se alguém é dispensado, né, ou não passa no estágio probatório porque participou de greve, esse não ser aprovado, né, no estágio probatório constitui uma ilegalidade. É um ato discriminatório, e discriminatório também pode ser considerado também um ato antissindical, o que é o mais grave ainda, o que daria àquela pessoa não apenas o direito a ser reintegrada, se for dispensada por esse motivo, como também de receber indenizações por esses dois motivos, né, que constituir um ato de discriminação ou um ato de antissindical. Isso em tese, né? Do ponto de vista prático, a gente sabe que as pessoas têm medo, né? E que de repente isso pode efetivamente acontecer, e a insegurança de que uma decisão judicial reverta a situação é uma insegurança razoável, né? Uma segurança que deve ser ponderada. Ameaças, qualquer tipo de ameaça, de punição de alguém que esteja exercendo o direito de greve também constitui ato antissindical, que pode conferir a esta pessoa um direito à indenização. Ameaças que, por exemplo, representam o corte de salário também é uma ameaça, né, ao direito de greve. A decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, quando aconteceu recentemente, no ano passado, não sei se lembram, na greve dos professores do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro resolveu cortar o salário dos professores. Houve uma judicialização dessa questão. O Tribunal do Rio de Janeiro manteve o corte de salário
E a partir disso houve uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Fux disse claramente que o corte de salários representava uma ameaça ao exercício legítimo do direito de greve. Então há posicionamento do Supremo Tribunal Federal contra o corte de salários na perspectiva de considerar isso uma ameaça ao direito de greve. Só há possibilidade de pensar teoricamente, porque aí é uma questão jurídica discutível, em corte de salário a partir de uma greve declarada ilegal. Enquanto a greve não for declarada ilegal, e aí eu considero que nenhuma greve poderia ser considerada ilegal, enfim, mas do ponto de vista do que está posto, a possibilidade de corte de salário só apenas depois da consideração da legalidade ou abusividade da greve. Mas antes disso, né, está no exercício legítimo de um direito. Enfim, cortar salário ou ameaçar o corte de salário representa uma represália. Quem está exercendo o direito de greve representa, portanto, um atentado ao direito de greve. Bom, é uma coisa importante aí também que falou o Zago, de que esta repressão, do ponto de vista ao serviço público em geral, independe do governo, né? Eu acho que essa reflexão do governo, do partido, né? Eu acho que essa reflexão é importante de ser feita neste momento em que há essa questão eleitoral posta, né? E muitas pessoas estão sendo impedidas, ou estão se impedindo de pensar a respeito dos problemas mesmos efetivos que constituem esta criminalização dos movimentos sociais, essa criminalização dos movimentos dos trabalhadores, num contexto de que pensar isto agora poderia inviabilizar um projeto de governo. E não estão pontuando, não estão fazendo análises críticas. É preciso fazer essas análises críticas porque elas estão acima, né, de interesses partidários, e todos os partidos estão, nas suas esferas de governo, estão incorporando esta lógica, né, de supressão do Estado Democrático de Direito, sobretudo por conta da questão colocada lá pelo colega da como é que chama aqui? A DCE, né? Caixa, né? De que há uma lógica de repressão a todos os movimentos, sobretudo os movimentos estudantis, né? Isso nós verificamos agora no momento da Copa, né? Que para viabilizar a Copa, que é um evento econômico, com o qual se vislumbrava também dividendos políticos, para visualizar a Copa, ou seja, os estados, independente de partido, todos eles, os estados da Federação e a União, se uniram num projeto nacional de segurança pública para impedir mobilizações durante a Copa. Então não foi PSDB, PT, foi tudo. Então acho que tem que passar por cima desses obstáculos partidários para fazer análises concretas do que está acontecendo na realidade brasileira hoje. E uma questão importante, eu não entendi bem essa questão que você colocou da reposição. Desculpa, eu anotei aqui, mas não entendi, depois a gente conversa, tá? E a questão importante que foi colocada, né, da conversa, do impedimento legal para pagar o reajuste. Ora, a Constituição prevalece sobre a lei. E é como eu disse, uma má administração não pode ser uma justificativa para o cumprimento de um preceito constitucional. Então que se assuma claramente quem foram os responsáveis por essa má administração e que sejam punidos. Agora, não se pune ninguém, e os únicos punidos nessa história até agora são quem? Os trabalhadores. Né? É simples, é muito fácil. Né? Não, a gente ouve. A Universidade de São Paulo, não é o caso seu, mas a Universidade de São Paulo, ela cresceu nos últimos anos enormemente, de forma desordenada. E a base orçamentária dela não houve crescimento algum. É evidente, o Sintusp e a DUSP estão há vários anos falando, olha, vai acontecer isso. Não vai dar para pagar mais os servidores, porque eles estão gastando dinheiro com outras coisas. E a base orçamentária não está sendo alterada.
E não está sendo alterada, e muito mais não está sendo sequer cumprida, porque há problemas de sonegação, há problema de não fiscalização, ou seja, o Estado não arrecada, porque não quer arrecadar de quem devia pagar efetivamente, para depois não ter dinheiro para não pagar as pessoas que lidam no serviço público. É uma quantidade enorme de ilegalidades, ninguém é punido, e aí, quando o dinheiro não dá, punem os trabalhadores assim de uma forma tranquila, de uma forma fácil, né? Então, calma aí, não é simples assim, agora eu vou invocar a lei ao meu favor. Eles só invocam a lei quando interessa, né? Quando não interessa, não tem lei nenhuma, a gente passa por cima. E eu falei aqui de inúmeras ilegalidades cometidas pelas administrações, né? É possível pensar em assédio, em ações de assédio moral, diante dessa assédio moral coletivo, diante desse dano, né, moral que os trabalhadores no contexto estão sofrendo? Há um sofrimento mesmo, não é possível negar isso. A fisionomia de vocês reflete isso, a fisionomia do pessoal do IBGE outro dia. O IBGE está em greve, agora eu esqueci a quantidade de dias, há muitos dias, meses, e pouca gente sabe, né? E mais de 200 trabalhadores já foram dispensados nessa greve do IBGE. E foram os trabalhadores temporários, né? Mas foram dispensados por quê? Não, eram temporários e eles precisavam ter metas para cumprir. Como estão em greve, não estão cumprindo meta, então estão dispensados. 200. Então é um sofrimento, né, coletivo, individual e coletivo, dos trabalhadores em greve. E há que se pensar mesmo que a possibilidade de que esses avanços sobre as pessoas, sobre esses sofrimentos a que as pessoas são induzidas, sejam reparados pela justiça. Há uma decisão interessante da Justiça Comum de São Paulo, em que um juiz deu uma indenização para um manifestante, não sei se foi um manifestante ou um trabalhador em greve, não lembro exatamente, que foi alvejado pela polícia militar, né? Porque ele foi atingido fisicamente, não estava fazendo nada e recebeu, e a justiça condenou, o juiz condenou o Estado a pagar uma indenização para esta pessoa, né? Como a Justiça do Trabalho tem feito reiteradamente, inclusive é importante ressaltar isso do ponto de vista positivo, a Justiça do Trabalho tem várias decisões condenando os empregadores que entram com ações como essa aqui da Unicamp e da USP, de utilização de ações possessórias para inibir direito de greve, interdito proibitório, ação reintegração, e são conflitos de posse, né? Não são conflitos trabalhistas. E essas ações intentadas com essa natureza de intervir no direito de greve constituem um atentado por si à classe trabalhadora, e recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, na sua 7ª turma, deu uma decisão, Tribunal Superior do Trabalho, hein, condenando alguns bancos, vários deles, a pagarem indenizações ao Sindicato dos Bancários de Minas Gerais por conta dos ingressos de ações de interditos proibitórios, pelo simples fato de entrarem com ações possessórias para atacar o direito de greve. Então há pontos positivos, digamos assim, há avanços importantes judiciais no que se refere ao direito de greve no Brasil, né? Mas ainda estamos caminhando, né? São alguns passos, né? De fato, a realidade ainda é um tanto quanto dura. Agora, pensar na possibilidade que ele disse de indenizações, né? de ações de indenização pelo sofrimento moral, pelo impedimento do exercício de greve, ameaças, punições, de corte de ponto, etc., é algo que pode ser considerado como um elemento, né, de força política, né, para os trabalhadores. Não sei se é conveniente, não sei se deve fazer, não estou aconselhando, né, estou só ponderando e respondendo a pergunta do ponto de vista teórico, né. Do ponto de vista prático, se é isso o caminho, se é esse o caminho, se os trabalhadores também devem judicializar a sua luta, né, isso eu não sei. Isso aí é uma coisa que os trabalhadores também têm que pensar, né, se devem ou não fazer. Enfim, era isso que eu queria complementar, e agradecendo muito a oportunidade de ter vindo aqui para conversar com vocês. Aprendi bastante, mais uma vez, toda vez que vou em atividades de greve aprendo muito, e vou carregar comigo, né, essa experiência de ter vindo aqui em outras oportunidades, levando para outros trabalhadores essas mensagens e esses aprendizados que vocês me forneceram.
Então, muitíssimo obrigado. Bom, em nome da mesa, o STU e a do Unicamp, agradecendo muito ao professor, que hoje está aqui como professor, não como juiz, o Jorge Luiz Souto Maior, e que foi uma excelente aula, nos ensinou muita coisa. Esperamos contá-los com você numa próxima data, assim, pode ser fora da greve, para trazer mais algumas coisas para que nós possamos estar adquirindo conhecimento, saber dessa justiça mais progressista, porque tem a outra justiça que a gente conhece, mas não como ela trabalha. Então, pessoal, eu acho que agradecemos a presença de todos, do professor Jorge Luiz Souto Maior, e esperamos contar com ele em outro momento aqui para trazer mais conhecimentos para a gente. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.